O Senhor nos concede a graça de mais um dia estarmos reunidos ao redor da palavra dele, da palavra divina e humana que ilumina a nossa jornada. Que alegria, querido amigo, querida amiga, por você estar comigo, por estarmos juntos. Nossa gratidão eterna pela sua delicadeza em comentar, em compartilhar, em se inscrever neste nosso caminho de animação bíblica. Obrigado mesmo de coração. E hoje, 29 de junho, na tradição popular, nós celebramos São Pedro. Na liturgia aqui no Brasil, as solenidades são transferidas para o domingo, então a festa litúrgica de São Pedro e São Paulo nós celebraremos no próximo final de semana. Nós hoje estamos ainda na 13ª semana do tempo comum, deixa eu conferir aqui, mas é isso mesmo. E estamos nessa jornada, viu? A gente tem que conferir, não é? E nessa caminhada, então, estamos lendo o Evangelho de São Mateus e continuamos com o capítulo 8, hoje versículos 28 a 34. É aquele episódio, se vocês se lembram de ontem, eles estavam atravessando o mar, o lago, tiveram a tempestade, ficaram com medo, levaram o puxão de orelha, homens de pouca fé. E quando eles chegam, eles aportam na região dos Gadarenos. E ali naquela região, eles são, entre aspas, recebidos, porque o texto diz, vieram ao encontro deles 2 homens possuídos pelo demônio. E o texto diz assim, eles saíram dos túmulos e eram tão violentos que ninguém passava por aquele caminho. Veja que descrição, não é? Não vamos pensar demônio de chifre, de rabo, de capa, porque isso aí é folclore, né? Mas a manifestação do mal que aqueles 2 homens precisavam experimentar era a libertação da violência. Veja, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles estavam nos túmulos, estavam no cemitério, no lugar da morte e não da vida. Era essa a libertação que aqueles 2, lembrando sempre que no Evangelho 2 não é matemática, mas é uma lembrança do comunitário, de não estar sozinho. Então era toda aquela região que precisava se libertar desse movimento de violência. Como nós, nos dias de hoje, também precisamos não mais experimentar a violência, não sermos violentos. E esses 2, eles possuídos, como diz então, pelo demônio, insisto, não aquele de rabo e chifre, mas por essa energia que faz com que as pessoas se tornem agressivas, que machuquem, que firam os outros, eles dizem, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Eles reconhecem a divindade de Jesus. Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Cristo, com a sua ressurreição, venceu o mal. Se o mal existe hoje, é porque talvez nós não tenhamos nos esforçado o suficiente para fazer o bem. O mal é a ausência do bem e não é o contraponto, o outro lado da moeda. O que existe é o bem e ponto. Como também o Deus e o diabo não são um lado, um outro lado, 2 lados da mesma moeda. Não é assim. Deus é Deus e ponto. O mal, o maligno,
é aquela rebeldia que não se contentou com sua luz e quis invejosamente a luz divina. É a decadência. E veja que esses, entre aspas, demônios, essa energia de violência, de agressão, de barbaridade que estava dominando aquele povo, ela se manifesta e pede para que Jesus mande-os para a manada dos porcos. Nós temos no contexto bíblico, não está escrito ali, não é? Mas a gente sabe pelos estudos arqueológicos, pela teologia, que porcos aqui na linguagem também se fazia referência ao exército romano. Então, eles eram os causadores da violência. E eles se atiram no mar, não é que se suicidaram, mas o mar também é símbolo do mal, da insegurança. Se lembram de ontem? As ondas que queriam afundar a barca a igreja? E eles não aceitam. O problema dessa passagem não está nem nos porcos se atirarem precipício abaixo, nem no cemitério, nem nos homens. O problema está é que aquela cidade que saiu ao encontro de Jesus pediram para que ele se retirasse daquela região. Eles não acolheram, não conseguiram acolher. Por quê? Porque o espírito de violência, quem cultiva, quem defende a violência, está indo contra o espírito do evangelho. Quem serve ao evangelho sempre vai servir a paz. Sempre vai servir a paz. Não tem como ser cristão e ser violento. Se nós podemos usar essa palavra que é perigosa, né? Mas se nós podemos, a única violência que nós podemos ter é a violência do amor, que não machuca, que não fere, que não bate, que não agride, pelo contrário, só eleva, cultiva, preserva, cuida, zela. Né? Então, que tal se hoje pensássemos naquelas violências que nós cometemos, com as nossas palavras, com as nossas omissões, no trânsito, com a vizinhança. E, ao contrário do que aqueles dois ou aquela comunidade fez, nós acolhêssemos mais uma vez Jesus. Eles pediram para que se retirasse da região deles. Nós pedimos para que Jesus tome conta de nós. Porque ele vindo com o Pai e o Espírito, como diz em São João, faremos nele nossa morada, nós teremos paz, não seremos violentos, nem agressivos no nosso jeito de falar, no nosso jeito de tratar, seremos respeitosos, mais humildes. Esse é o desafio. E eu conto com a sua ajuda, como você pode contar com a minha ajuda, eu conto com a sua prece, você pode contar com a minha prece também, para fazermos essa caminhada juntos. Um grande abraço, muito obrigado por esse tempo que ficamos juntos. Deus te abençoe e até amanhã.